Painéis da obsessão. 11. Medidas profiláticas para obsessões. Quando chegamos à enfermaria onde fora alojado o novo paciente, o Dr. Vasconcelos, muito atentamente, procurava reanimá-lo de uma síncope sofrida momentos antes, em razão de uma brutal hemoptise, decorrente do agravamento da enfermidade com o transporte incômodo de que fora objeto. Tratava-se de um homem desgastado, com a tipologia do tísico tradicional, vítima da soez-doença e de fatores outros socioeconômicos que contribuíram para o seu mais célere deperecimento orgânico. Deveria estar com 35 anos aproximadamente, apesar da aparência envelhecida, debilitada. O médico aplicou-lhe uma substância estimulante endovenosa e outra para refazer-lhe as forças, providenciando colocação de soro fisiológico e sangue. Lentamente, o recém-chegado, transpirando em quantidade, recobrou a consciência, ainda pálido sob visível emoção. Nesse comenos, vimos chegar a irmã Angélica, que se acercou, saudou-nos e encarou o doente como a penetrar-lhe o mundo interior, indevassável a uma observação menos acurada. Graças a Deus, respirou aliviada, ainda é possível auxiliar o nosso Valtércio. Ato contínuo, conclamou-nos a oração silenciosa, recorrendo ao auxílio psicoterápico do dedicado Bernardo, que o acudiu com passes de dispersão fluídica, a princípio, para logo depois, em movimentos rítmicos, circulares, objetivando a área cardiopulmonar, revigorá-lo com energias especiais. A esse momento, o soro lhe estava sendo colocado, e quando terminou o concurso espiritual, podia-se notar-lhe os sinais de refazimento, sob o pálio de um sono restaurador, tranquilizante. O médico demonstrou satisfação ante o efeito do remédio de urgência, sem perceber a interferência oportuna e segura que procedia do nosso campo de ação. A transmissão de força fluídica e a absorção pelo doente das energias canalizadas pela oração constituíam-lhe no momento alta carga de recursos terapêuticos a estimular os campos vitais, encarregados de aglutinar e fomentar o surgimento das células para o milagre da saúde. Agora ele repousará, asseverou a benfeitora espiritual. E isso lhe fará muito bem, mesmo em face da gravidade do seu estado de saúde. Poderemos intentar dispensar-lhe socorros, liberando-o, mesmo que parcialmente, da conjuntura espiritual negativa que o estiola. À noite, tomaremos providência a esse respeito, em hora que informaremos aos amigos. Assim assinalado, afastou-se para os seus mistérios habituais. Ficamos o Dr. Lustosa, Bernardo e nós que fazíamos o estágio de aprendizagem. A informação de que Valtércio padecia de perturbação espiritual colheu-me de surpresa, em razão de não haver percebido qualquer entidade perniciosa no seu campo de irradiação perispiritual, o que me significava pequena capacidade de penetração neste mundo complexo da mente e da vida. Percebendo-me a perplexidade, o médico observador espontaneamente veio em meu auxílio. Valtércio, expôs com naturalidade, vem de um processo penoso na área espiritual que agora assume proporções gigantescas pela desarticulação dos equipamentos orgânicos. A doença que se lhe alojou há cerca de 2 anos alcança o seu clímax em razão da falta de recursos médicos e alimentares que a pudessem deter no momento próprio.
acossado por problemas domésticos, fez um quadro de pessimismo mental e, com a desarmonia que se lhe instalou, corrosiva, passou a desferir vibrações deletérias que completaram o desajuste e a destruição das frágeis reservas físicas, permitindo-lhe a instalação e virulência devastadora da tuberculose pulmonar. Sem dúvida que o quadro das suas aflições atuais faz parte da sua pauta de evolução, como decorrência inevitável das suas atitudes malsãs em outras vidas. Nessa conjuntura, desempenha um papel de relevo a presença de ferrenhos adversários desencarnados, destacando-se um impiedoso cobrador que logrou imiscuir-se na sua vida, terminando por imantar-se a ele e subjugá-lo em violenta vampirização de forças, de tal modo pertinaz que se justapôs à massa física, numa quase simbiose parasitária que o condena à desencarnação imediata, caso não receba competente resistência. Desejando mais instruir-me a respeito das sutilezas das insuspeitáveis comportamentos dessa natureza, encorajei-me a indagar. Qual o mecanismo dessa parasitose que se agrava até chegar a um estágio tão avançado? É semelhante ao que ocorre no reino vegetal, argumentou com imagem simples e clara, em que o parasita se aloja em qualquer parte do receptáculo que lhe recebe a invasão, aí começando a absorver a seiva que o nutre e o desenvolve, propiciando um crescimento que constringe o hospedeiro, com raízes vigorosas e, por fim, penetrando-lhe a intimidade, mata-o pela absorção da vitalidade, sobrepondo-se dominador. No homem, inicialmente, o hóspede espiritual, movido pela morbidez do ódio ou do amor insano, ou por outros sentimentos, envolve a casa mental do futuro parceiro, a quem se encontra vinculado por compromissos infelizes de outras vidas, o que lhe confere receptividade por parte deste, mediante a consciência da culpa, o arrependimento desequilibrante, a afinidade nos gostos e aspirações por ser endividado, enviando-lhe mensagens persistentes em contínuas tentativas telepáticas, até que sejam captadas as primeiras induções que abrirão o campo a incursões mais ousadas e vigorosas. Digamos que este é o período em que se aloja a semente parasita na planta descuidada, que lhe passa a alimentar a germinação com os seus recursos excedentes. A ideia esporádica, mas persistente, vai se fixando no receptor, que de início não se dá conta, especialmente se possui predisposição para a morbidez, se dotado de maturidade psíquica. Quando se compraz por cultivar pensamentos pessimistas, derrotistas e viciosos, passando à aceitação e ampliação do pensamento negativo que lhe chega. Nessa fase já está instalado o clima da obsessão que, não encontrando resistência, se expande, porque o invasor vai se impondo à vítima, que o recebe com certa satisfação, convivendo com a onda mental dominadora. Ao longo do tempo, o obsediado se aliena dos demais objetivos da vida, permanecendo em fixação interior do pensamento que o constringe, cedendo-lhe a área da razão, do discernimento e deixando-se desvitalizar. Quando se infiltram as forças do hóspede na seiva psíquica do anfitrião, o desencarnado igualmente cai na armadilha que preparou, porque passa a viver as sensações e as emoções, experimentando os conflitos do seu subjugado,
estabelecendo-se uma interdependência entre as duas entidades. Nesse estágio, raramente fica a ligação apenas no campo psíquico, porque o invasor assenhoreia-se das forças físicas do paciente através do perispírito, humanizando-se outra vez, isto é, voltando a vivenciar as conjunturas da realidade carnal. O hospedeiro deperece, enquanto o hóspede se abastece, facultando a instalação de doenças no corpo somático, ou a piora delas, caso já se encontre enfermo. A simbiose se transforma também numa obsessão física, porque o desencarnado adere à câmara orgânica, explorando-lhe a vitalidade e acoplando-se aos fulcros perispirituais da criatura encarnada em doloroso e destruidor conúbio. O afastamento puro e simples do agente obsessivo normalmente produz a desencarnação do paciente, que lhe sofre a falta e, porque desfalcado de energias mantenedoras da vida fisiológica, rompe-se-lhe os laços que atam o espírito à matéria, advindo a morte desta. Por sua vez, o indigitado obsessor tomba, carregado do tônus vital que foi usurpado, em processo parecido à nova desencarnação, que o bloqueia temporariamente ou leva a uma hibernação transitória. Todo aquele que defrauda a lei sofre as consequências do ato arbitrário, que, por sua vez, converte-se em automático agente punitivo, levando o infrator ao reajuste. Eu não podia negar que havia muita lógica na elucidação, cada vez mais compreendendo a justeza do conceito sobre a consciência tranquila, ilibada, sem vinculações negativas com a retaguarda, nem projetos mirabolantes, perturbadores para a frente. À parte os fatores kármicos preponderantes ou propiciatórios, aduziu o Dr. Arnaldo, os processos obsessivos se instalam porque os espíritos imaturos não se esforçam por adquirir uma capacidade doadora, conforme chamam os psicólogos, oblativa, saindo de si para oferecer, para dar-se, gerando relacionamentos afetivos duradouros, simpáticos que produzem bônus de valor moral e de paz. O homem nasceu para amar. O espírito é criado para amar. Nos estágios iniciais infantis, pelo egocentrismo de que se faz objeto, mesmo quando se dispõe ao amor, quase sempre o avilta com as paixões subalternas. O amor, todavia, que jaz inato em todas as criaturas, pode ser educado, desenvolvido, ampliando a sua capacidade doadora, a fim de que se possa expressar em toda a pujança e grandeza. Para que tal ocorra, faz-se imprescindível que o indivíduo se desenvolva em plenitude, não somente através da área do sentimento, senão também da inteligência e da razão, amadurecendo a personalidade. Quando o amor alcança este estágio, ele desperta amor, gera reciprocidade, inspira reações semelhantes, o que igualmente sucede quando a pessoa cultiva o ódio, a desconfiança, a insegurança, produzindo nos que a cercam sentimentos e efeitos análogos. Com tal capacidade interior de amar, não há como agasalhar as induções perniciosas dos perseguidores desencarnados, que são rechaçadas pelo otimismo, pela reflexão e segurança emocional. Os indivíduos tornam-se presas fáceis dos seus antigos comparsas, tombando nos processos variados de alienação obsessivas, porque, além de se
descurarem da observância espiritual da existência, mediante atitudes salutares, comportamento equilibrado e vida mental enriquecida pela prece, pela reflexão, não se esforçam por libertar-se dos aborrecimentos e problemas desgastantes, mediante a aplicação dos recursos físicos e especialmente dos mentais, por acomodação preguiçosa ou por uma dependência emotiva infantil que sempre transfere responsabilidades para os outros e prazeres para si. São poucos ainda os indivíduos que se utilizam corretamente da razão, isto é, que tomam conhecimento e participam dos acontecimentos do mundo objetivo como do subjetivo, conscientizando-se da sua realidade espiritual. Faz-se imperioso aprender a pensar e a utilizar com sabedoria o raciocínio, extraindo equilíbrio e discernimento. Naqueles nos quais o hábito de bem pensar é fugidio ou raro, porque a mente permanece em desconcerto, rica de imagens perturbadoras e recordações de teor prejudicial, mais facilmente os parasitas espirituais encontram campo para se instalar, desenvolvendo as suas metas infelizes. A vontade disciplinada e o hábito da concentração superior armam o homem para e contra 1000 vicissitudes que defronta na sua escalada evolutiva. Não há milagre. Quando tal parece ocorrer, é resultado de muitos fatores que se conjugam, produzindo um efeito natural, ético, que irrompe com desconhecimento das suas causas, não porém sem elas. A concentração positiva libera a mente dos clichês viciosos, próprios ou recebidos de outras mentes, como do meio onde vive, já que todos somos sensíveis ao ambiente no qual nos movimentamos. Por adaptação às ocorrências do dia a dia, o homem se deixa arrastar meio dormindo pela correnteza dos acontecimentos, sem despertar o pensamento para que o intelecto raciocine com objetividade e discernimento, estabelecendo parâmetros do que deve e não deseja, ao que não deve, mas deseja fazer. Com efeito, a preguiça mental é um polo de captação das induções obsessivas pelo princípio de aceitação irracional de tudo quanto a atinge. Cabe ao homem que pensa dar plasticidade ao raciocínio, ampliando o campo das ideias e renovando-as com aprimoramento da possibilidade de absorver os elementos salutares que o enriquecem de sabedoria e de paz íntima. Com o tempo, a capacidade de discernir dota-o com a aptidão da escolha dos valores que o impulsionam para as mais altas aspirações, com plena libertação dos vícios de toda a natureza. Inocente como uma criança, sem os tormentos da insatisfação e equilibrado nas aspirações, como um sábio que já se resolveu pela conquista em harmonia daquilo que lhe é melhor. Podemos chamar a essa atitude de psicoterapia preventiva ou tratamento para as obsessões. Confesso que me encontrava extasiado. Na humildade do amigo discreto havia um filão aurífero de conhecimentos que variavam nos campos da psicologia e da psicanálise, da fisiologia e da terapêutica médica, com apurado senso de discernimento, numa mente clara, sem ortodoxias e aberta à contribuição do conhecimento, donde quer que procedesse. Enquanto caminhávamos pelo comprido corredor entre as duas amplas enfermarias, arrematei o nosso diálogo com uma indagação final.
Então, embora a presença iniludível da tuberculose pulmonar, Valtércio poderia ser considerado um obsediado? Caro Miranda, respondeu com bom humor, não me atrevo a pontificar com opiniões pessoais, correndo o risco de ser considerado um inovador neste campo de estudos sérios. Que ora interessa, embora com outras designações, aos nobres observadores das doutrinas da mente, como aos investigadores sinceros e meticulosos das fileiras espíritas na Terra. Também não é nosso pensamento em tentar colocar na patologia de inumeráveis enfermidades físicas e psíquicas a obsessão, direta ou indiretamente. O que observamos é que, seja qual for o problema que descompense o equilíbrio da criatura, de ordem ética, psíquica ou física, em razão do passado espiritual dela mesma e em face da atual situação moral do planeta, normalmente encontramos, por leis de afinidades e sintonia mental-emocional, interferências de entidades enfermas, perturbadoras e vingativas, sediadas além das fronteiras físicas. Sem maior receio de confirmá-lo, como teremos ensejo de o comprovar, o nosso Valtércio, embora a doença que o vitima é tecnicamente um obsediado. Porque Bernardo e o médico tivessem outros compromissos que me não competia atender, fiquei a meditar em formoso bosque um tanto primitivo nos arredores do sanatório, aguardando os acontecimentos programados para aquela noite.